Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma videoaula de língua portuguesa. Nesta aula, vamos tratar dos elementos que constituem o texto argumentativo e também das orações subordinadas adjetivas. Bom, caderno nas mãos, para que vocês possam anotar elementos constituintes do esquema argumentativo. São eles tese, argumento, tema, ponto de vista. Bom, galera, vamos lá. Vamos começar a nossa conversa falando da importância de nós elaborarmos ideias, de assumirmos pontos de vistas, enfim, de argumentar. A linguagem, ela não é apenas um instrumento utilizado para nomear coisas, situações, muito pelo contrário. No nosso dia a dia, nós precisamos ter domínio da nossa linguagem, porque através dela é que nós expressamos as nossas opiniões, nós construímos nossas ideias, construímos o nosso pensamento. É para isso que nós precisamos ter domínio da linguagem. Pensando na linguagem, quando eu falei defender um ponto de vista, quando eu falo em expressar uma opinião, a gente nada mais do que isso, argumentar. Nós estamos argumentando. Argumentar é defender seu ponto de vista, sua ideia sobre algo, né? Então, nós dizemos que o texto argumentativo, ele busca persuadir, né? Ou seja, ele busca convencer o leitor a mudar de ideia ou, pelo menos, de refletir sobre aquela ideia que você está apresentando, né? Ninguém vai expressar uma opinião impondo a opinião. Só apresenta uma opinião pensando assim, que ela pode acrescentar alguma coisa àquilo que a pessoa já pensa, ou, quem sabe, né, fazer com que a pessoa pense um pouco diferente. Bom, aí eu tenho a argumentação, tá? A argumentação, ela é feita de ponto de vista, de argumentos, tá? De teses, tá? A tese e também do tema, tá? Então, uma argumentação, gente, ela não é só feita de um único argumento. A argumentação, ela tem o tema e a tese. E aí nós vamos ver mais características desse texto argumentativo. O texto argumentativo tem como finalidade, galera, explicar ou defender um tema proposto, analisando sob determinado ponto de vista e fundamentando com argumentos consistentes, tá? Então, é muito importante. O tema, né, que a gente viu naquela coisa que são temas e teses, o tema são assuntos e fatos relevantes do momento, que geralmente suscitam, ou seja, levam, né, levantam divergências. É o mesmo que você falar atualmente sobre política, né? A política é um tema bastante relevante para o momento atual. Nós estamos vivendo um momento bastante conturbado politicamente. Então, esse é um assunto que vai ter muitas divergências. E o fato de divergir, de ter ideias contrárias, não quer dizer que seja uma coisa ruim, não. É importante você ouvir a opinião do outro, para que o outro também possa ouvi-lo. Então, com isso, você vai construindo as suas ideias. Às vezes você vai concordar, às vezes você vai discordar. Isso não é ruim, isso faz parte da característica humana, que é o desenvolvimento da sua linguagem. Quando você argumenta com esse propósito. Bom, é importante observarmos que tese é o que se diz sobre o assunto, é a ideia que defendemos, necessariamente polêmica, pois a argumentação implica divergência de opinião. Gente, como seria bom se todos entendessem isso? Né? Que quando você defende um ponto de vista, óbvio que você vai divergir.
muito dificilmente você vai concordar. Claro que às vezes você vai concordar, mas o divergir faz parte, né? Faz parte desse movimento da argumentação. Você divergir do outro, discordar. E temos o tema. O tema é o assunto abordado no texto, ou seja, aquela ideia a ser defendida. Dependendo da proposta, podemos escolher diversos temas e títulos para o texto. Muitos estudantes, porém, confundem mesmo, gente. Prestem atenção, nono ano. Confundem o título com o tema. Mas veja só, título é uma referência ao assunto abordado. O título, ele muitas vezes, ele nem tem uma referência direta. Às vezes tem uma referência subjetiva, que não está tão clara. Olha só, suponha que a proposta para dissertar seja a família. Isso aqui é um exemplo, tá? Título poderia ser A Ditadura dos Filhos. Título. O tema é o assunto, a ideia que a pessoa vai defender sobre a família. A família, você pode falar diversas coisas sobre a família, né? Você pode abordar diversos aspectos sobre esse tema família. Vamos ver qual aspecto escolhido para ser abordado. As famílias sofrem ultimamente com a ditadura dos filhos consumistas, que tudo pedem, movidos pela onda de consumo propagada pela televisão. E os pais perdidos nas novas tendências educacionais permitem que os filhos mandem e desmandem na hora de comprar determinado produto. Então, a que ditadura o autor está se referindo? A ditadura do consumo. O fato dos filhos, né, ditadura é aquilo que é imposto, sem o questionamento, sem a conversa, sem o diálogo. Você faz e pronto. Não, você não pensa, você apenas obedece. Ditadura é isso. Então, quando o filho pede, quase mandando, sem que o pai questione se ele realmente tem a necessidade de adquirir determinado brinquedo, determinado jogo, determinado produto, quando o pai cede às vontades dos filhos, sem ao menos questionar se aquilo dali é importante realmente para o seu filho, ele está cedendo a uma ditadura, a ditadura do consumo. Filhos são consumistas, né? Os filhos são consumistas, compram demais, porque a televisão influencia, porque o jornal está ali, porque... Enfim, a mídia está bombardeando você o tempo inteiro com propagandas. E se você cede, você está sofrendo com a ditadura dos seus filhos. Bom, você concorda ou discorda da frase? Isso aqui é para a gente poder fazer, hein? Eu quero que vocês façam. É meu desafio para vocês de dissertação, galera. Quero muito que vocês escrevam esse texto. Você concorda ou discorda da frase? Lugar de criança, deixa eu diminuir aqui, é na escola. E aí? Quero que vocês escrevam um parágrafo argumentativo. Eu não preciso mais que isso, tá? Não quero que você escreva um texto com 2, 3, 4 parágrafos, não. Apenas um parágrafo, 5 linhas ou 6, dizendo o que você pensa, a tese que você vai defender, o seu ponto de vista sobre o assunto. Você também pode escrever um texto, tá? Pode escrever um texto. Ó, só vocês olharem aqui, viu, gente? A tese, ó. Tema, tá? Ó. Tese, a ideia que defendemos, ok? Se vocês preferirem, podem produzir um texto inteiro. Então, vamos lá. Peguem um caderno, copiem essa informação. Copiem aqui, ó. Lugar de criança é na escola. Você concorda? Lugar de criança é na escola? Discorda? Você concorda? Você discorda? O que você pensa a respeito? Produza seu texto.
Vamos lá, gente. Boa argumentação, galera. Bom, agora nós vamos passar a um outro tópico da nossa aula de hoje, que são as orações subordinadas adjetivas. Tá? Nós já vimos o aspecto da redação, que são argumentos, texto argumentativo, né? Agora nós vamos ver orações subordinadas adjetivas. Vamos ver as características dela, né? Do tipo, quais são os tipos. As orações subordinadas adjetivas, gente, costumam ser bem simples, porque tem algumas características muito marcantes. E só temos dois tipos de orações subordinadas adjetivas: as explicativas e as restritivas. Bom, definição. Orações subordinadas adjetivas são aquelas que têm o valor e a função de um adjetivo. Sempre se referem a um substantivo ou pronome da oração principal. Elas são sempre iniciadas por pronomes relativos. Lembrando que são pronomes relativos, ninguém precisa ficar desesperado. Tá aqui, ó, só copiar. O que, quem, a qual, o qual, cujo, onde, beleza? No qual, na qual, nos quais, tá? Então, aqui, ó, o dia em que tivermos políticos íntegros, seremos um país próspero. Ô, frase, hein? Essa frase aqui está muito propícia. Exatamente. O dia em que tivermos políticos íntegros de verdade, seremos um país próspero. Esse que aqui, ele pode ser substituído por no qual. Todas as vezes que você puder substituir qualquer que, né, o que a gente causa dúvida por no qual, no quais, da quais, vai ser oração subordinada a adjetivo, tá? Bom, tenho aqui a função. As orações subordinadas adjetivas exercem a função de adjunto adnominal. Para quem não se lembra, adjunto adnominal é o termo que acompanha o substantivo ou o adjetivo, dando a ele, tá, uma qualidade. Então, observe como eu transformo um período simples em um período composto, tendo aí uma oração subordinada adjetivo. Desejamos uma paz duradoura. Duradoura é um adjetivo, é uma qualidade de paz. Também é um adjunto adnominal. Por que adjunto adnominal, Jussara? Porque adjunto adnominal fica junto ao nome. Paz é nome, paz é substantivo. Portanto, é um adjunto adnominal, como análise sintática, e é um adjetivo como análise gramatical. Vamos transformar esta palavra em uma oração? Como que a gente faz isso? É simples. Para ser oração, tem que ter verbo. Então, eu transformo duradoura em dure, dure e verbo. E coloco um pronome relativo. Coloco o quê? Que combina perfeitamente aqui, ó. Desejamos uma paz que dure. Se eu colocar aqui, Jussara, a qual dure? Não, fica estranho. Da qual dure? Não. Onde dure? Também não. O que se encaixa melhor? A gente costuma dizer que o que é um pronome relativo quase que universal, né? Ele é muito utilizado. Agora temos exemplos. O problema, que era de fácil resolução, deixou os alunos apreensivos. Nós temos aí a oração principal. O problema deixou os alunos apreensivos, certo? Por que é a oração principal? Porque essa oração que está destacada aqui, que eu destaquei, ela está aqui exercendo o papel de uma oração subordinada adjetiva explicativa. Por quê? Porque era qualquer problema? Não. Que era de fácil resolução.
o problema que era de fácil resolução. Então, ele está explicando tipos de problema. Por isso que é a oração subordinada adjetiva. E observe, a oração subordinada adjetiva tem vírgula antes e tem vírgula depois. A oração subordinada adjetiva, ela aparece entre vírgulas, galera. Exatamente. Olha aí, ó, 2 tipos de orações subordinadas adjetivas: explicativas e restritivas. Aí vocês vão me perguntar, mas Sara, só isso? Só isso. Ao contrário da oração subordinada substantiva, que tem um monte, das adverbiais, que tem um monte, as subordinadas adjetivas só temos 2. E fácil da gente perceber as diferenças entre uma e outra. A explicativa possui sempre vírgula. E elas são ali para funcionar como um aposto explicativo. As restritivas nunca possuem vírgula e possuem a função, elas não podem ser removidas da oração, porque se você remove, perde o sentido, ao contrário das explicativas. Olha só, digamos que eu tire essa oração que está entre vírgula, a oração vai continuar permanecendo fazendo sentido. Ó. O problema deixou os alunos apreensivos, não atrapalhou em nada. É como se isso aqui fosse uma informação a mais. Está ali, mas pode ser retirada. Já na restritiva, gente, isso não pode acontecer. Se eu tiro a oração, perde o sentido. Agora, um desafio para a gente poder finalizar a nossa videoaula de hoje. Qual das frases a seguir é uma oração adjetiva restritiva? Lembrando-se da diferença. A explicativa sempre vai aparecer entre vírgulas. A restritiva nunca. Molezinha, né? Vamos lá. Tempo para vocês pensarem e responderem. Copiem no caderno, galera, é importante. O secretário foi buscar uma blusa para mim, letra A. O filho de Wellington ontem à noite passou mal. O exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Meu filho, que mora em Brasília, toca violão. E aí, qual é a oração restritiva? Qual? Gente, letra A, né? O secretário foi buscar uma blusa para mim, tá? Ela não está entre vírgulas, esta oração. Então, galerinha, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham feito as anotações necessárias. Se não, revejam o vídeo, tá? E curtam também, aproveitem para poder deixar comentários, se vocês quiserem, tá bom? Um abraço